Ok. Então, gente, boa noite, né, primeiramente. Muito bem-vindos. Meu nome é Jéssica, para quem ainda não me conhece. Eu sou da equipe do Centro Acadêmico de Geologia da UniBH. É uma honra, mais uma vez, estar recebendo aqui o nosso querido professor Ulisses, tão querido na faculdade. Antes de passar a palavra para o nosso professor, eu queria só dar alguns recados. Gente, certificado é para inscritos e presentes. Então, durante a palestra, a gente vai postar aqui no chat a lista de presença. Então, eu vou pedir para o pessoal não deixar de preencher. E só isso. É o recado principal. Ulisses é nosso professor da UniBH. Eu vou passar a palavra para ele. Ele se apresenta melhor, fala sobre o currículo dele, que é bem vasto, né? Então, ele seleciona o que ele acha melhor para poder passar para vocês. E com a palestra sobre Geologia do Brasil para futuros geólogos, mas os geólogos veteranos são muito bem-vindos para poder saber aí das novidades que o professor tem para apresentar e também para colaborar. Perguntas no chat, a gente vai estar selecionando para no final eles responderem. Muito obrigada, Ulisses, é com você. Todo mundo enxergando o cardápio do dia? Está projetando, gente? Sim, professor. Sim, professor. Então tá ótimo. Isso aí é uma tentativa minha de alguns anos de virar vegetariano. Estou conseguindo até que bem. Pessoal, eu pus de propósito isso abaixo do título aí, quase fundador do curso, porque isso é algo que me dá muito orgulho. Eu vim para o curso, ele tinha um semestre, e foi uma luta e um monte de vitórias, consegui equipar o curso com laboratórios, não tinha nenhum microscópio, para vocês terem ideia, tinha poucos minerais e rochas, pouquíssimos mapas, a biblioteca tinha raros livros de geologia, né, por causa do curso de geografia mais antigo. Então, é muito bacana, estou no curso desde 2012, já trabalhei em quase todo o Brasil como geólogo de exploração e sempre quis vir para a escola, né, para a universidade. E, além de geologia, eu fiz um mestrado em arqueologia também, outra área que eu gosto bastante, e acho que tá bom de apresentação, né? Essa é a 6ª semana de geologia da CEGEL, sexta CEGEL do curso de geologia do UniBH, e a minha ideia hoje é abordar com vocês, em pouco tempo, muito, ou seja, vai ser uma conversa assim meio que superficial sobre um pouco de tudo no Brasil. Meu pensamento original era falar das províncias geológicas, que são essas 4 listadas aí, abaixo do número 1, e enquanto vou falando delas, fazer alguma ligação com a importância econômica, né, nestas áreas, nestas províncias. Depois eu percebi que para falar de geologia do Brasil, a gente tem que sair do Brasil. E aí eu criei esse item, Geologia do Brasil, extrapola o Brasil. Esta imagem, que é de uma revista antiga que eu tenho, ela é fruto do trabalho de 2 pessoas, finalizado nos anos 60, e a principal dessas pessoas foi a geóloga Mary Tharp, norte-americana, era orientador dela, passaram, salvo engano, mais de 20 anos, principalmente ela, desenhando o assoalho, o relevo do assoalho oceânico, né? Anos 50 e anos 60. Foi uma demanda depois da Segunda Guerra Mundial. E ela é uma heroína, assim, na geologia, né? Um trabalho incansável, meticuloso, detalhado, caprichoso. Então, eu faço sempre questão de fazer uma homenagem a Mary Tharp. E por que é que a geologia do Brasil sai do Brasil, extrapola o Brasil? Obviamente porque o Brasil
É importante, é grande, importante para nós, é o maior país da América do Sul, mas ele é integrante de uma placa. E essa placa é muito maior, inclusive, do que a América do Sul. Esta placa que vocês estão vendo aí, roxa, ela tem uma parte oceânica, roxa, e uma parte... Vocês enxergam meu mouse? Se eu passar aqui? Sim, professor. Então, tá bom. Tem uma parte de crosta de litosfera oceânica e uma outra parte de crosta continental. Então, os fenômenos deste, e principalmente deste lado, da nossa placa, né, nossa, entre aspas, vão influenciar bastante, e influenciaram a geologia do Brasil. Ontem saiu uma notícia, o Juninho me mandou, de que descobriram uma nova, depois de vários anos, estudantes descobriram uma nova placa aqui, Ressurreição, né, pertinho do Alasca aqui. Esse é um mapa de relevo da NASA, e só rapidamente, onde estão essas estrelinhas? Aqui tem a bacia do Acre, é uma bacia que fica atrás da Cordilheira Andina. Aqui é a bacia do Pantanal, Cenozoica, e aqui é a bacia do Paraná, imensa. A sucessão mais nova da bacia do Paraná, chamada de bacia Bauru, ou subbacia Bauru, a bacia do Pantanal e a bacia do Acre, essa aqui, na sua fase mais nova, foram todas influenciadas pela tectônica andina. Por quê? Nós temos duas placas subductando aqui a oeste, por debaixo dessa litosfera continental, e isso vai causar uma série de reflexos aqui na litosfera brasileira, né? Nós não vamos ter tempo de detalhar isso, mas apenas para a gente lembrar a influência importante dos Andes na nossa geologia. Isso aqui é um mapa de relevo. Tudo que é azul escuro é mais profundo, então reparem, nós temos as mais elevadas altitudes aqui, na Cordilheira Andina, e as áreas mais profundas coladas nela. Isso aqui não é que seja um buraco na bacia do Amazonas e Foz do Amazonas, né, mas ele está mostrando o substrato dela, que é profundo, assim como este aqui, né, tem um substrato bastante profundo. Esse mapa do livro do professor Assu e colaboradores, ele mostra o que é terreno arqueano. Não interessa se paleo, meso ou neo-arqueano, no Brasil. Ué, mas como que é isso? Um pedacinho aqui, um pedação ali, outro aqui, outro lá. É porque estas partes que hoje estão no Brasil, de sequências arqueanas, elas não estavam com esta cara aqui desde sempre. Especialmente no arqueano, partes estes coloridos aqui formavam um outro continente, uma outra configuração. E este é o supercontinente menos conhecido, porque grande parte do continente Quenorlândia ou Quenorano, que não se sabe se eram crátons isolados ou um cráton só, né? Quando eu digo não se sabe, os geólogos do mundo não sabem direito. Estes continentes, eles foram arrebentados e reunidos sucessivas vezes. E nesta reciclagem destes blocos continentais, parte do que era arqueano foi aquecido, remobilizado, metamorfizado e deixou de ser arqueano, né? Então, isso aqui são núcleos do que deve ter sido o mais antigo supercontinente de idade arqueana. Mas nós estamos aqui, ó. O quadrilátero está aqui. Neo-Paraná também tem rochas aqui, ó. Os baianos têm muita coisa. E o crato amazônico bastante também. Bom, e daí? E daí
que depois deste continente, que não se sabe bem sua configuração, ele foi rompido e essas partes se agregaram de novo em torno de 1,5 bilhões de anos, constituindo o supercontinente Colúmbia. Mas por que tem esses quebra-cabeças com mares no meio? Porque havia alguns mares no meio, porque não se sabe exatamente como que era. Né? Não era um continente único, mas era uma massa continental, com vários blocos provavelmente muito próximos entre si. Este continente vai se fragmentar, vocês leem nos textos, breakups, né? Ele vai se quebrar, se romper por forças extensivas. Vão ser geradas bacias entre eles, e depois isso vai se aglutinar novamente, constituindo aí o continente Rodinia, há aproximadamente 1 bilhão de anos. E aqui a gente já visualiza um pouco melhor o crato amazônico, o crato Rio de la Plata e o crato Congo, né? Que nós vamos ver, ele é o irmãozão do nosso crato São Francisco, antes de se romper. Nova ruptura continental, nova formação de bacias, rochas vulcânicas e sedimentares, e nova aproximação dessas placas. Né? Aqui a gente já pode falar em placa, no conceito do tio Wilson mesmo. Placas espessas, rígidas, frias, em sua porção central. E aí nós temos aqui o que seria Gondwana, que já é uma carinha bem familiar para nós, né? Gondwana aqui, e esta outra parte aqui que vai pegar o povo lá do hemisfério norte, vamos dizer assim, tá? Bom, este quadro, ele mostra rapidamente, quer dizer, nós vamos mostrar rapidamente, os 4 ciclos tectônicos que nós falamos no slide anterior. Então, cada supercontinente desse, ao se fragmentar, cada bloco se afastar um do outro, criar bacia entre eles, e depois esses blocos se aproximam novamente, colidem, ou se colam, fechando as bacias que estavam entre esses blocos, este processo de break-up, formação de rochas, fechamento, se chama ciclo tectônico. E nós temos no Brasil representados ciclos dos 4 supercontinentes. Né? O Rio das Velhas, aqui nosso quintal, no quadrilátero, ele pertenceu, ele fez parte do ciclo Jequié, ou ciclo Rio das Velhas, como dizem os mineiros. Depois, ele se fragmentou, se agglutinou de novo, foi formar um ciclo transamazônico. Depois, não nele aqui, mas em outros locais do Brasil, houve ciclos mais localizados, vamos dizer assim. Nós vamos mostrar esses 2 aqui, né, pertencentes à Rodinia. Transamazônico fez parte do supercontinente Colúmbia. E o ciclo brasiliano, talvez o melhor estudado desses todos, que tem mais datações, pertenceu ao Gondwana. Perfeito? E nós estamos vivendo o ciclo atual, né, que é o ciclo de abertura de África-Brasil, formação das bacias lá no Oceano Atlântico. Tá? Mas isso iniciou, olha, já no Triássico, em alguns locais. Né? O rompimento começou incipientemente muito cedo. Pronto? Nada. Bom, as províncias, que são mais adequadamente chamadas de províncias estruturais, elas são grandes áreas, no caso do Brasil, em que as características são diferentes da província vizinha. Então, vamos lá. Essa definição é do professor Almeida, aqui o professor Almeida, né, faleceu não faz muitos anos,
engenheiro civil, maior geólogo da América do Sul durante muitos anos, mas, é claro, ele fez muitos treinamentos para a sua vida inteira estudando geologia. E ele definiu província estrutural como um domínio contínuo, quer dizer, tudo isso aqui é contínuo entre si, né, relativamente grande, que tem rochas e uma tectônica própria, e que é diferente da que está do lado. Então, por exemplo, isso aqui é o cráton daqui para o oeste. Amazônico. Ele é diferente da bacia do Parnaíba, este verde azul clarinho aqui. A bacia do Parnaíba, por exemplo, é do Fanerozoico, e esse cara aqui, ele é do Mesoproterozoico para trás. Aqui as rochas são horizontais, subhorizontais, não estão metamorfizadas. Aqui na província Borborema, né, de Salvador, acima, as rochas têm orientações, em geral, leste-oeste ou nordeste. Existem idades desde o Arqueano até coisas de agora se formando na margem continental. Quer dizer, é bastante diferente da província da bacia Parnaíba. E assim por diante. Então, nós vamos dar uma viajada nisso tudo. Este é o professor Assui, ele me orientou, fui ao campo com ele no meu mestrado. O professor Celso Dalré Carneiro, que participou da primeira semana de estudo geológico do UniBH, né, convidado do ex-professor Nelsinho, e Andréa Bartorelli. São os 4 autores desta belíssima obra que é a Geologia do Brasil. Né? Uma trabalheira de chinês, reunir tudo que estava publicado para produzir esse livro. É uma obra-prima, eu digo. E como é que a gente faz para olhar o mapa desse aqui, saber onde a gente está, qual é tal e tal província, quais são as características gerais zonas de cada uma delas? Não é uma coisa muito simples, não é nada muito rápido, né? E exige um conhecimento razoável de sedimentar e estratigrafia, de rochas ígneas, seus processos, suas origens, constituições, de metamorfismo, de geologia estrutural e campo e muito estudo. Né? Então, a Geologia do Brasil é uma disciplina que integra quase tudo que a gente já viu como estudante ou como profissional de geologia. Acho que é a mais bela que a gente pode falar dela. Aqui sou eu trabalhando no Vale do Sul de Minas, há muito tempo. Nessa ocasião, carro não chegava, a gente tinha que fazer a cavalo, técnico. Bom, a América do Sul tem quantos crátons? 5. 1, 2, esse aqui, a parte grande dele vai ficar lá no noroeste da África. 3, que não é tão pequeno, mas a parte imensa dele fica no Congo e outros países. E estes 2 aqui. Né? O que é que existe entre os crátons? Alguém que arrisca falar? Qual o nome da província estrutural, né, como diz o professor Almeida, que existente entre os crátons? Isto aqui. São as faixas móveis ou cinturões móveis. São áreas que foram instáveis tectonicamente, termicamente, quando os crátons já eram estáveis. Os crátons têm idade arqueana, geralmente a paleoproterozoica, geralmente. As faixas móveis, elas contêm rochas desde o arqueano, mas elas foram remobilizadas, aquecidas, deformadas sucessivas vezes, né, enquanto elas participaram daqueles vários supercontinentes. E sobre, parcialmente, os crátons e sobre as faixas móveis, nós vamos ter o quê? As bacias do tipo sinéclise, ou bacias intracratônicas. Por exemplo,
O Craton, Rio de la Plata e Paranapanema não afloram. Só se sabe deles por geofísica. Quer dizer, esse aqui talvez aflore um pouquinho. Esse aqui só se sabe por geofísica e poucas sondagens. Mas ele está aqui. Ele é todo recoberto pela bacia do Paraná-Chaco. Estes dois. Salvo engano, esse também. Então, essas são os três tipos de províncias que a gente vai abordar. Craton, mais antigo, mais frio, mais seco, mais espesso. As espessuras podem passar de 150 quilômetros de espessura, né, na região central dos cratos. Faixas móveis são bem menos espessas. E bacias, algumas espessas, mas não como os cratons, é claro, e outras mais rasinhas. Isso aqui é para a gente ver como que os Andes foram importantes, e são importantes na geologia cenozoica, inclusive, brasileira. A bacia do Rio Amazonas, que está, assim, aproximadamente desde 5 milhões de anos, ela corria uma parte do Pacífico, depois uma parte para o Oceano do Caribe, aqui, né? Aqui. E uma parte miudinha passou depois a correr aqui, alguns afluentes para o Atlântico. Na última ascensão mais forte dos Andes, todas essas águas se reuniram, por questão de gravidade, de inclinação, claro, para cá, e hoje ele corre para o Atlântico. Quem fez isso? Os Andes, né? De 16 a 11 milhões de anos. Tá? Esse é um mapinha bastante geral, do professor Fernando Alckmin. O que está nessa cor xoxa aqui são as faixas móveis, 1, 2 e 3. O que está em escurão são os cratos. Ué, mas o crato amazônico não era maior? Ele é maior. Ele, inclusive, vai aqui para as Guianas, para a Colômbia e Venezuela. Só que ele foi grandemente recoberto por bacias do Fanerozoico. Outra aqui, outra aqui. Assim como o craton aqui, ó, Paranapanema, foi totalmente recoberto pela bacia do Paraná. Outra coisa, a bacia do Paraná se unia a esta aqui antes. E esta aqui parecia se unir à do Parnaíba. Né? Mas toda essa região passou por elevação, grande parte disso foi erodido, e hoje elas estão fisicamente separadas. Então, de novo, crátons são arqueanos apagoterozoicos, espessos, rígidos, frios, e aí eles vão ter certos depósitos minerais, e não outros. Os sistemas, ou as faixas móveis, que se consolidaram no Brasiliano, são mais novos, obviamente, mas contêm núcleozinhos, desde o Arqueano, nós vamos ver. E, por último, no Fanerozoico, nós temos as coberturas que a gente já falou. Não esqueçam que tem uma cobertura ao longo de todo o litoral aqui, que não está mostrado nesse mapa. Tá? Localmente, essas bacias marginais, elas têm uma parte continental, ó. Mas, às vezes, não tem nada. Ok? Bom, vamos falar bem rapidamente do craton amazônico e depois do São Francisco. Os demais a gente vai passar batido. A Amazônia, além de tudo o que vocês já sabem, e dos acontecimentos pavorosos que têm acontecido de uns anos para cá, né, uns poucos anos para cá, ela hospeda, é bom nem começar a falar disso, ela hospeda em Carajás, né? Vou falar só de Carajás, o craton amazônico é muito maior, depois eu falo um pouquinho de outras províncias. Então, na província metalogenética Carajás, nós temos estes depósitos aqui. Vários deles, não é um só de cada, não. E aí vem um outro conceito que não é o de província estrutural do professor Almeida, que é o conceito de província metalogênica.
genética. Então, uma parte do cráton amazônico, que é essa linha vermelha aqui, para o oeste, tudo isso, uma parte dela contém áreas com muitos depósitos minerais. Então, Carajás, por exemplo, em geologia exploratória, é conhecida como província metalogenética de Carajás, igual a província metalogenética do Quadrilátero, porque tem muitos depósitos. Okay? Não vamos confundir essa província com o conceito da Almeida, que é uma província muito maior. Né? Bom, e na Amazônia existem áreas com bastante infraestrutura, mas outras não. Então a gente acampa mesmo com jogos de exploração quando necessário, super banheirinho aqui, faz prospecção de sedimento de corrente, concentrados de bateia, rocha, faz sondagem quando chega, né, a acreditar que aquele alvo escolhido vale a pena ser perfurado, vale a pena dizer que a empresa gasta R$500 por metro de furo. Né? Não que eu garanto, mas os indícios indicam. E descrever esses furos depois. Este é um projeto de Manganês que eu participei. Tá? E algumas dessas fotos são do colega Eduardo Oliveira, que prospectou e encontrou, primeiro geólogo, que encontrou microdiamantes em Carajás. Mas o projeto foi parado depois. Né? E a comida é uma beleza. Tem até malmitex às vezes, né, quando você está próximo de alguma cidadezinha e não tem um restaurante legal no projeto. Então, dentro do cráton amazônico, a província metalogenética de Carajás, que foi bastante estudada pelos geólogos da DOCIGEL, que era o corpo técnico de geólogos da Companhia Vale do Rio Doce, e por muitos pesquisadores em tempos mais recentes de universidades, a professora Lena Monteiro. E esse é o quadro geral em que existem rochas arqueanas, esses cinzas sem graça, são binais de composição TPG, tem rochas granulíticas também, e sobre isso, na bacia de Carajás, se depositou uma bacia de idade arqueana, que depois foi invertida, foi fechada. E aí nós temos várias unidades vulcano-sedimentares ou sedimentares, esse verdão, com vários depósitos, neste caso aqui estão marcados de ferro. Né? Estas unidades foram depois recobertas por rochas sedimentares, aonde vai estar a mina de manganês do Azul, o cobre e o ouro de Igarapé, Bahia e Alemão, e Serra Pelada, por exemplo. Bom, na inversão dessa bacia, quer dizer, ela abriu, se formaram rochas sedimentares, vulcânicas, e quando ela foi invertida ou fechada, com vetores daqui para cá e de SE para LW, a partir de um certo momento, esses empurrões foram complicados por transcorrências, né, movimentos direcionais para acomodar essa energia. Então, muitos autores dizem que isto aqui é um grande duplex transcorrente e esse ímã é um ímãzinho menor. Tá? Outros autores discordam disso. O fato é que há falhas transcorrentes que terminam, inclusive, em rabo de cavalo, aqui, próximo de Serra Pelada, e a gente não tem tempo para detalhar isso. Né? Aqui a bacia, né, sendo já fechada no Arqueano também, e depois ela foi introduzida por vários corpos granitóides que foram importantes para alguns depósitos minerais, segundo acreditam muitos autores. E não foi de uma vez só, houve vários eventos intrusivos, anorogênicos, quer dizer, depois que isso aqui já estava relativamente frio, né, depois do fechamento da bacia. Bom, vamos ficar só com esse possível duplex maior aqui. Está vendo esse granitinho, grande central de Carajás? Ele está aqui. Ó. Tá? Mas vamos ficar com esse duplex aqui.
onde a United Steel, interessada em manganês, acabou descobrindo nos final dos anos 60, o platô aqui do N4, da Serra Norte. Esse vermelhaço é o tratamento da imagem de satélite para salientar óxido de ferro. Então, isso aqui são corpos com minério de ferro todos dobrados, que constitui o sistema norte. Aqui temos o sistema sul e aqui temos o sistema leste. Tudo isso são depósitos de ferro. Esse grupo aqui, que já está operando desde os anos 80, a última vez que eu vi, tinha como recurso 18 bilhões de toneladas, um teorzinho baixo, mais que 67% de ferro. Quase não há no planeta teores tão altos assim. E depois que descobriram Serra Sul, mais 11 bilhões de toneladas, a no mínimo 66%, salvo engano da minha parte, só os corpos S11, C e D. Existem outros para serem avaliados ainda. Então, isso é a maior mina, juntando, é o maior recurso e reserva de minério de ferro do planeta. E é arqueano, o que é estranho, porque os depósitos de ferro arqueanos, como vocês sabem, são caracteristicamente de pequeno ou grande volume. Pequeno volume. Carajás é uma exceção, né? Tanto que alguns autores propõem o nome de formação ferrífera bandada do tipo Carajás. Está todo mundo me ouvindo, né? Porque vocês estão mudos, eu não sei se eu saí da projeção, alguém fala alguma coisa aí, Jéssica, tudo ok? Estamos ouvindo, sim. Ótimo, então. Então tá bom. Então vamos que vamos. Essa coisa rosada aqui, ó, não é a mineração que faz, viu? Isso aqui é ocupação urbana, gado, desmatamento, lenha para carvão, derrubada de madeira, aqui também. Okay? Repare que onde a Vale tem áreas, tudo exceto as minas, obviamente, é verde. Está cheio de reserva indígena e de reserva biológica aqui. Mas como é que está no cráton e tem uma bacia e foi deformada, foi invertida? Não tem problema, porque o cráton passa a ser cráton quando ele é cratonizado, quer dizer, quando ele cessa de ter fenômenos térmicos e tectônicos importantes. E para de ter metamorfismo, para de ter granitização, fusão parcial. E fica frio para sempre. Ou seja, isso ocorreu no cráton amazônico, no Paleoproterozoico e em alguns locais no Mesoproterozoico. Mas antes disso, houve sim holocausts, houve arcos magmáticos, houve grandes depressões onde se formaram algumas bacias. Entendeu? Então, o cráton ele não nasce frio e seco, né? Ele se cratoniza e, a partir daquele momento, ele só pode ser rachado, uma tectônica rupture, né? É claro que depois, quando ele for colidido, aproximado com outro cratonzinho, uma outra areazinha de litosfera continental, as margens, os bordos, podem e serão deformados. Mas se ele não for rachado, a região nuclear dele, quase tudo dele, vai estar fria e indeformada. Tá? Daquele momento para frente. Aqui uma visão de uma das minas, não sei qual, do sistema norte de Carajás. E esse menino trabalhava no projeto do manganês para a gente como motorista. Esses pneus, na época, custavam $30 mil cada um. Em Salobo, que está aqui em cima, que é aquele outra baciazinha, tem o maior depósito do tipo IOCG ou IOCG, que são depósitos, vocês sabem, de cobre com ouro de subproduto oxidados. Oxidados não quer dizer que são supergênicos, quer dizer que o fluido mineralizador, magmático e ou metamórfico contém
contém muita magnetita e hematita, que são óxidos de ferro. Claro que eles podem ser alterados intempericamente, tá? Mas o iron oxide não é a oxidação do fluido, tá? Dos minerais magnetita e hematita, principalmente, existem outros também. Hoje são aqui o alemão, 3, 4, 5, acho que 5 depósitos, assim, razoavelmente bem conhecidos, né? Já tem 2 operando. Onde eu pus estrelinhas, pessoal, são depósitos de cobre com ouro de subproduto. O objetivo era cobre, só que veio ouro junto. Né? Os sulfetos, eles contêm ouro também, não só cobre. Então, estes 5 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, são depósitos IOCG de Carajás, de cobre. Só o salobo, que está aqui em cima, só ele, quando acabar toda a sua lavra, tem no mínimo 30 anos, terá produzido como subproduto, o ouro em quantidade maior, olha o tamanho da pizza, da fatia, do que a mina de Morro Velho. Foi a maior mina de ouro do mundo durante muito tempo. Então, o potencial em ouro dos depósitos tipo IOCG de Carajás é uma coisa, assim, inédita no planeta, né? Ok? Essa reunião de vários depósitos. Em 99 foi descoberto debaixo, isso aqui é a mina do Igarapé, Bahia, de ouro supergênio, que é o depósito alemão, que está embaixo, intemperizado. No intemperismo, a lixiviação levou embora o cobre e enriqueceu em ouro. Aqui saíram, salvo engano, 90 toneladas de ouro. Em 99, a professora Petronilha participou do furo que detectou, testando uma anomalia geofísica cega, quer dizer, não aflorava nada, estava debaixo aqui, ele está debaixo da cobertura aqui da formação das claras, tá? Não aflora, mas tinha uma anomalia geofísica. Fizeram um furo, não sei se 400 metros, 500 metros, e detectaram o cobre e o ouro do alemão. Ok? São algumas brechas magmáticas aqui deformadas que o Edson da UFOP me forneceu essas lindas fotografias. Tá? Esse modelo ACG, você sabe, foi definido no Olympic Dam pelo Ritzmann na Austrália. E esta equipe, na época do CIGEL, estava testando o modelo do Ritzmann e testando uma anomalia geofísica. E deu certo. Foi o primeiro a ser descoberto. Muito bem, vamos sair um pouquinho de Carajás, mas ainda no Craton, e vamos para a província, de novo, metalogenética de alta floresta, aqui, ó. Existem muitas rochas ígneas, intrusivas, subvulcânicas e vulcânicas, né, nesta região aqui, que é o vulcanismo, magmatismo, Uatumã. E existe muito garimpeiro aqui também. Já foi zona muito perigosa para se trabalhar nos anos 80 e 90. Calcula-se, estes autores, que os garimpeiros já tenham produzido mais de 700 mil quilos de ouro em vários garimpos. Em vários, né? E essas mineralizações, está aqui o granitóide pouco alterado hidrotermalmente, e vai ficando potassificado até ficar vermelhão. Bom, estes depósitos, eles são depósitos ígneos, né, rasos, epitermais, tanto de baixa sulfitação quanto de alta, e pórfiros, depósitos pórfiros, né, que são mais profundos, de cobre, de ouro, principalmente alguns molibdênio, né, associados a esse magmatismo aqui, ó, tá, da época do Rodinia, ok? Nós estávamos aqui embaixo, que era outra floresta. Agora nós estamos em Tapajós, que é outra província aurífera, né, onde esses professores e vários geólogos e vários estudiosos de mestrado e doutorado detectaram várias feições não conhecidas até os anos 90 de rochas vulcânicas rasas. Aqui, ó, brecha, tufo,
Mas como numa região como essa, só tinha rocha arqueana, mesoproterozoica, pois é, estavam lá e por condições de acesso ou falta de estudo não eram conhecidas. Né? Então nós temos pórfiros e depósitos termais. É uma fronteira exploratória. Vocês podem ir trabalhar num destes 2 lugares, ou 3, considerando Carajás também. Né? Eu esqueci de falar em Carajás, da mina de Serra Pelada, ou melhor, do garimpo de Serra Pelada, né, que produziu em torno de 40 toneladas em não muitos anos, numa área que hoje é um laguinho que ficou do tamanho de um campo de futebol. Né? Condição de trabalho sem comentários. O depósito está na charneira de uma sinclinal aqui. E não é ouro do tipo sulfetado, é ouro parecido com o de jacutinga do quadrilátero. E outra área com também muito garimpo, embora haja algumas empresas, é aqui na província metalogenética, no cinturão de Sunsás, tá? Onde garimpo. Bom, então, passamos voando pelo cráton amazônico e vamos falar agora do cráton São Francisco, né, que foi definido pelo professor Almeida também. Ele era mais largo antes, chamava cráton do Paraná, tá? Mas depois o professor Almeida redefiniu. E mais recentemente, por causa dos trabalhos de mapeamento da CPRM, para as escolas de geologia, ele foi sendo reduzido. Ele hoje está mais esbelto, mais magrinho do que antes. Porque se viu que, embora aqui seja cráton, ele foi deformado e parcialmente encoberto por rochas mais novas. Então, o limite dele recuou para cá. Tá? Nesta região aqui, ó, que é uma região antiga do cráter de São Francisco, na Bahia, houve no Paleoproterozoico a aproximação de 3 continentezinhos, 1, 2 e 3, e a aproximação dele gerou um cinturão de 800 quilômetros de faces granulito, é o mais extenso cinturão granulítico brasileiro. Está ele aqui assim, hoje azulzinho, com vários depósitos, tanto nos blocos quanto no cinturão. De quê? De ouro, de platinoides, de urânio, cromo, níquel e magnésio. Tá? Falei só os principais. Aqui na bundinha sul do quadrilátero, perdão, do cráter de São Francisco, nós vamos ter o nosso QF, o nosso quadrilátero. Uma parte dele está aqui e uma parte está aqui fora. Né? Então, uma parte foi envolvida na deformação do Transamazônico e outra parte menos ou não. Tá? E nele, vocês sabem, nós temos depósitos enormes de ouro e de ferro. Tá? Este é o mapa da CPRM. O que é que contorna o cráter do São Francisco? De novo, orógenos. Né? O sistema orogênico lá da Borborema, nós vamos falar, o Tocantins, e aqui o da Mantiqueira. Esses nomes localizados. Tá? Então, uma área mais fria, mais estável, contornada por áreas mais que foram mais quentes, termomodificadas, tectonicamente modificadas. Este é um mapa que o meu amigo Marco Aurélio Exandro me passou, mas ele está no trabalho dele, professor Guilherme Lobato, que tem os recursos e reservas aproximados dos depósitos de ouro, ativos ou não. Né? São vários tipos de depósitos auríferos, nós não vamos falar sobre isso, mas é para vocês terem ideia do potencial. Todo este verde é arqueano, e existe uma fronteira exploratória aqui também, não? Com minas, com ouro arqueano. Não é o Greenstone Belt e o das Velhas, mas é similar ao Greenstone Belt e do Pitangui. Né? E aqui nós, Belo Horizonte, é o NBH aqui, a Serra do Curral, Tatiaíçu e Piedade. Tá bom? Esta aqui foi a maior mina do planeta Terra, a mina Morro Velho. Está aqui uma maquete dela no Museu da Anglo Gold Ashanti, lá em Nova Lima. É só ir, não paga nada, estão perdendo tempo. Isto aqui me passou hoje, a Gisele me passou essa imagem
que a geóloga Vanessa Verde, eu não conheço, postou lá no Instagram dela, acho eu, aonde, em 1911, eu acho que essa assinatura do George Chalmers, engenheiro de Minas, da mina Novo Velho, inglês, aqui é o nível do mar. Em 1911, a mina já tinha saído da parte a céu aberta, já estava projetada para lavrar aqui, ó. E ele desenhou o Corcovado, e o nível do mar, aqui em planta. Tá? Só que o nível do mar aqui, ó, nesta maquete feita muito depois, acho que há uns 10 anos atrás, ou 15, o nível do mar estava aqui, ó. Então, além disso, a mina desceu até 2.452 metros. Ela foi durante 169 anos lavrada. Tá? Foi a maior mina do planeta por muito tempo. Isso aqui são imagens antigas, que o ouro saía do lombo de burro, daí para uma ferrovia em Capotes. Bom, Novo Velho depois foi adquirida pela Gold, que tem outras jazidas, como vocês sabem. Aqui eu quero só lembrar, ainda no Crato São Francisco, né, a mina de Cuiabá, que hoje é a maior mina underground do Brasil. E estes furos, 2 furos aqui, feitos em 2016 a 2018, porque demorou isso mesmo, são os furos mais profundos do Brasil, né, no continente. Porque na plataforma continental, no oceano, sobre a Petrobras. Tá? Estes furos, 2, cada um com 2 furos filhos, 2 mães com 2 filhos, custaram 9 milhões de dólares. Tá bom? Mas o da Petrobras, pioneiro, custou 140. Bom, eu não falei, mas isso aqui é uma dobra onde a bife foi hidrotermalizada, e nós temos vênulas quartzosas com ouro e bandas e vênulas sulfetadas com ouro. Isso vocês conseguem entrando, qualquer um de vocês, no relatório anual da Gold Achat. A empresa é obrigada a declarar isso publicamente. O Rigorsex, né, fundador da Escola do Preto, diz que Minas era um coração de ouro e um peito de aço. O ouro já falamos, e o peito de aço são as jazidas de ferro. Todos esses martelinhos cruzados para cima são jazidas de ferro. Do supergrupo Minas, vocês já sabem, do ciclo transamazônico no quadrilátero. Tá bom? Essa é a mina de Águas Claras, é um lago aqui hoje, né? BH está aqui, Shopping, BH Shopping está aqui. E fazendo campo nas bifes e nos colúvios brechóides lateritizados, nas câmeras sobre ela. Não temos tempo de falar, mas está aqui o limite do Crato São Francisco, e em vermelho, ocorrência de diamante. Em verde, kimberlitos, tá? Conhecidos. Diamante, salvo raríssimas exceções, só dá nos núcleos dos cráteres. Não é verdade? O Brasil foi o maior produtor do mundo por mais de 100 anos de diamante. E eles vinham principalmente de Minas. Depois descobriram Kimberley, jazida primária, Kimberlito, aí acabou a brincadeira. Chega de crátons, são 4 no Brasil, nós falamos de 2, vamos então para a região onde tem, essa é uma parte da Ilha do Bananal. Vamos para as províncias que não são agora as crátons, são províncias do tipo cinturões móveis, faixas móveis, né? E nós vamos falar do primeiro, do sistema orogênico Tocantins. São vários cinturões, e os cinturões têm várias faixas, tá? Ele começa aqui, ó, no baixo Rio Tocantins, abre uma perna para cá, para o Mato Grosso, e a outra perna maior vem até aqui, a cunha de Varginha, Guaxupé, tá?
esse verde e esse marrom. Ele está grandemente encoberto pela bacia do Paraná, esse brancão, pela bacia do Parnaíba. Muito bem. Ele deve ter 2.500 quilômetros, desde aqui o Baixo Tocantins até Varginha Guaxupé, onde tem o ET de Varginha. A faixa Brasília, pessoal, é só este laranja aqui. Tá? Ela, unida a estes outros terrenos aqui, vai constituir o Cinturão Brasília, que é uma entidade maior. O Cinturão Brasília, isto aqui, junto com o Cinturão Araguaia, esse roxo, esse azul, e com o Cinturão Paraguai, porque, obviamente, os rios Araguaia e Paraguai passam por aqui, vão formar o Sistema Orogênico Tocantins, ou a província Tocantins. Capite? E o Craton está aqui limitando. Uai, mas tem sistema orogênico em cima do Craton? Tem. Esta partezinha aqui foi depositada sobre o Craton. Esta aqui também. Não tem problema nenhum. Né? Então, o Craton aqui está um pouquinho deformado, mas é Craton debaixo das bacias aqui da faixa Araguaia e da faixa Paraguai. Tá? E como é que nasce uma faixa nova? A gente já falou, mas vamos pegar um exemplo concreto aqui. Imagine o Craton amazônico se aproximando no Brasiliano de oeste para leste. Se aproximando de quem? Do Craton São Francisco, o gigante Congo, que está na África. E um pouco depois, o Craton Paranapanema, de sul para norte. O que existia entre eles? Uai, bacias, oceano, rochas sedimentares, rochas vulcânicas. O que vai acontecer com essas rochas? Vão ser deformadas, metamorfizadas, falhadas, dobradas, vão ser gerados depósitos. Né? E o produto disso tudo é o quê? É uma faixa móvel. Ou várias faixas móveis, um cinturão móvel. Tá? Então, aqui em perfil, o Craton amazônico, se aproximando do Craton São Francisco, a outra parte dele estava ao Congo, a grandona, e no meio deles tem um intrometido aqui, o bloco Goiás, aqui, ó. Esse bloco é pequeno, mas não é pouco importante, não. Ele tem as jazidas de níquel, platinoides, alumínio, do Neoproterozoico, de Canabrava, Niquelândia e Barro Alto. Que aí é um local que vocês podem vir a trabalhar também. Então, aqui esses depósitos são depósitos máficos, ultramáficos, ou fiolíticos, segundo alguns autores. Tá bem? Então, é assim que nasce uma faixa móvel. De novo, aqui o Craton São Francisco, ele foi distendido, né, no break-up, na fragmentação do Colúmbia, neste tempo aqui, e neste tempo se depositaram rochas, principalmente sedimentares, do Espinhaço e do Grupo-Araí, tá? Do outro lado. E aqui está a posição central do Craton, né? Que seria esse verde, se depositou nessas partes rebaixadas, falhadinhas aqui do Craton. Ué, mas tem tectônica? Claro que tem, eu falei que não tem metamorfismo, mas o Craton pode ser distendido e até rachado. Tá? Aos 900 milhões de anos, vão se depositar, vai haver um novo falhamento nas margens e um pouco no meio, né? Então, o que era verde marrom aqui vai ficar todo vasculado, e aí vai se depositar o Macaúbas aqui, este marrom, tá? E este branquelinho, e aqui o Paranoá, do lado da faixa Brasília. Tudo bem? E depois? Depois vem, como vocês já sabem, o Bambuí, a bacia do Bambuí, né, no Neoproterozoico, que vai encobrir os anteriores. Então, está aqui a bacia do Bambuí, em verde, e esses azuizinhos são carbonatos, são recifes, tá? Recifes de corais, mas corais do Neoproterozoico. Né? Existem algumas jazidas que vão se formar aqui. E depois, bom, depois, no Brasiliano ainda, vai haver o fechamento disso. Ou seja, aí é que o Craton amazônico vai vir de oeste para leste, e até agora só estava abrindo e depositando, abrindo e depositando. Agora
vai acontecer a aproximação do cráton amazônico com o cráton de São Francisco. E aí, todo o bambuí do lado de cá e tudo que estava debaixo do bambuí, obviamente, vai ser deformado. Essas falhas aqui que eram de gravidade, de empurrão, de gravidade ou lísticas, elas vão ser invertidas. Né? E nós vamos ter um orógeno, um andezinho formado aqui. Um mar na frente em alguns locais. Tudo bem? E nessa aproximação de continentes, de crátons, pelas falhas, principalmente, pode acontecer mistura de fluidos, água de chuva, com fluidos quentes daqui de baixo, vai haver reações entre eles, e eles vão passar por algumas rochas e dissolver alguns metais e precipitar esses metais, formando minas. Minas de quê? Mina de ouro, a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil, Paracatu. Minas de zinco e chumbo, Paracatu e Vazante. E minas de fosfato sedimentar. Tá bom? Então, lembrem, sempre que duas massas continentais ou dois cráteres se aproximarem, as bacias que estão entre elas vão ser espremidas, deformadas, com metamorfismo, produção, eventualmente, de depósitos minerais. E, às vezes, funde para formar o quê? Um monte de rochas ígneas, né? Principalmente graníticas. Aqui, para finalizar, alguns exemplos de minas. A maior mina de ouro a céu aberto do Brasil, né, da Kimberley. Já falamos minas de chumbo e zinco, Paracatu e Vazante. A mina de cobre e ouro, mas não é isso de OCG, é cobre e ouro, pórfiro da Chapada, em faces anfibolito, está situado aqui. Muitos depósitos de níquel, tanto sulfetado quanto oxidado, né, garnilítico e laterítico, um monte de ouro de várias rochas e de rios que os garimpeiros vão retirar. Né, existem garimpos mecanizados. E, nesta ponta aqui, a mina de ferro de Corumbá, associada a um clima glaciogênico, como vocês já sabem, finalzinho da apreciação. Tá? A maior parte desses depósitos são do brasiliano, do ciclo brasiliano. Acabamos o sistema orogênico Tocantins e vamos para o sistema orogênico, qual o nome deste? Borborema, meu querido Nordeste, onde o cabra tem que ser macho. Macho no sentido de forte, não no sentido de homem, por favor. A pessoa tem que ser resistente para trabalhar, porque na seca é duro, sabe? Este é o padrinho Padicício, que, se vocês não sabem, tentou a primeira mina de cobre em Aurora, no Ceará, eu visitei lá, do Brasil, né, em 1900 e nada. Tá bom? Está até publicado depois um estudo sobre essa mina pelo Serginho Rum, que era de Carajás. Então, vamos lá. Esta é a Maria. É por isso que eu digo que o cabra tem que ser macho. É uma expressão do nordestino, cabra macho, ou cabra da peste. É a pessoa resistente, entendeu? Trabalhadeira, que não reclama. Os menininhos indo para a escola, voltando da escola com a água que eles pegaram. Então, está aqui a Borborema. Reparem que ela é recoberta aqui pela bacia do Parnaíba, né? Outra província. Pela bacia do Araripe, onde tem muito gesso e um monte de fósseis, vocês já sabem. Aqui tem fóssil de dinossauro, bacia de Souza. E as bacias da margem equatorial aqui, ó, com petróleo. Tudo bem? Essas linhas traçadas são lineamentos transcorrentes, feixes de transcorrências, transcorrências oblíquas e empurrões. Bem? O professor Benjamin de Brito Neves diz que a Borborema é um mosaico de rochas de terrenos diferentes, né? Mas ela está compartimentada, apesar desta mistureba, desse quebra-cabeça, em 3 domínios. Este aqui, o verde e o de cá. Tá?
Quem separam esses domínios são lineamentos transcorrentes, são feixes, não é uma falha só, muito profundos. Segundo o professor Fossen, que me cedeu gentilmente essa figura, algumas dessas falhas ele acha que atinge a base da crosta, o topo do manto. Aqui um Gneiss, onde eu estava trabalhando, nitidamente em uma transcorrência. Tá? Aqui está o Crato São Francisco, esse rosinho aqui embaixo. Ele veio para norte uma época para produzir dobramentos aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a província borborema. Essa figura é sensacional, professor Mosteiro Azul, porque em roxo, em rosa, sei lá que cor é essa, estão os nucleinos arqueanos, que pertenceram ao Quenorano. Neste aqui, por exemplo, tem um depósito de cromita com platinóides importante. Bom, depois, participando do Colúmbia, esse rosa calcinha aqui, nós vamos ter rochas metavulcânicas, metasedimentares, que fizeram parte do Colúmbia, né, no Paleoproterozoico. Em cima, parcialmente, do Arqueano e do Rosinha, Paleoproterozoico, nós vamos ter faixas cor de abóbora aqui, do Rodinha, e, por último, bacias do Brasiliano em verde, né, que pertenceram ao Gondwana. Okay? 4 supercontinentes, fragmentos deles, numa área que não é tão grande assim. Bem-vindos à geologia, a coisa não é fácil, não. Né? Mas hoje está bem melhor compreendido do que no tempo. Eu e a Ana fizemos geologia, por exemplo. Né? Tá? E vamos que vamos. Esta província do Seridó, vocês devem ter ouvido falar, aliás, eu já falei em algumas aulas, ela é uma província pegmatítica, mas ela também tem potencial em algumas minas. Tem mina de wolframita, tem mina de ouro, tem minazinhas pequenas de ferro começando. Bom? Aqui é outro mapa, figura sensacional, onde os granitóides, e tem muito lá, né, eles estão separados por idade. Então, os granitóides em azul, eles vão fazer parte do ciclo transamazônico. Colômbia. Né? No verde, moçada, o verde. O do ciclo Caribis velhos, que vai fazer parte de Rodinha, são os azuizinhos, eles só tem daqui para baixo, do lineamento Patos para baixo. E o brasiliano é vagabundo, tem tudo quanto é lugar. Localmente, por exemplo, na província do Seridó, existem pegmatitos com a famosa turmalina azul, né? Caríssima. E no Ceará, aqui, existe o depósito de fosfato e de urânio, que está sendo aberto no ano que vem, em produção de Itatiaia, né? Que vai fazer o Brasil ficar com mais de 3% da matriz energética de urânio. Bom, a gente trabalha muito, mas às vezes no fim do dia encontra um boteco bom, um preço bacana na época, R$1,70, cerveja grande, para dar uma relaxada, certo? Mas não é mole. Aqui não tem nenhuma planta morta. Isso aqui é a caatinga. No inverno, no outono e em parte da primavera. Tá? Isso aqui está tudo vivo. Quando chove, fica uma beleza. Vamos para o segundo sistema orogênico, que é o Mantiqueira, né? Uma homenagem à Serra da Mantiqueira. Uma grande parte disso aqui. Tá? Ela tem aproximadamente 3.000 quilômetros e vai até o Uruguai, começando no norte de Minas, sul da Bahia. Por que é uma província separada? Porque ela é diferente do Grande São Francisco, que está aqui, ó, tá? Que é uma área estável a partir do Paleoproterozoico, e é diferente, obviamente, da bacia do Paraná, que a recobre também. Né? Está bem aqui para baixo, claro, sai lá no Uruguai. Tá? E ela é dividida em 3 cinturões, Araçuaí, Ribeira e Tijucas. Né? O Araçuaí é o que vocês mais ouviram falar. Então, está aqui um mapinha muito didático do professor Alckmin, está no site da Codenge, tem coisas muito boas lá, vocês devem consultar. Está aqui o horógeno Araçuaí e o horógeno Ribeira, mas não está completo aqui.
Só para a gente entender, ó. Do lado do cráton São Francisco, né? E aqui que é o QF. Muito bem, não vamos entrar nisso aqui, não temos tempo, mas o conhecimento daqui melhorou muito nos últimos 15, 20 anos por causa dos mapeamentos dos geólogos da CPRM, de todas essas escolas participando. Inclusive estamos nós aqui, ó, né? Trabalhos de colegas e alguns meus publicados. Tá? Só o Rio de Janeiro tem 3 escolas para produzir conhecimento científico sobre isso aqui. E eles não ficam restritos ao Rio. As escolas do Rio vêm mapear em Minas, vêm mapear em Carajás. Né? Os gaúchos mapeiam São Paulo e assim por diante. Tá? Então, vamos lá. O que é que tem de potencial nisso aqui? É muita coisa. Muito. No norte e no centro de Minas tem Minas de Grafite, que é um grande bem mineral agora, né? Inclusive o principal componente das baterias de automóveis, se vocês não sabem, né? Não é o lítio em quantidade, é o grafite. Temos diamantes, muitas gemas aqui na província pegmatítica, vocês sabem, incluindo o lítio. Temos alguns metais base, muita rocha fundamental e ferro. Bom, falar do sistema orogênico Mantiqueira é desta parte, cinturão Açuaí, e não citar o modelo de evolução disso aqui do professor Alquimini é covardia, tem que falar. Tá? Ele propôs para o cinturão Açuaí, que está aqui, ó, uma abertura do cráton São Francisco com a formação de um oceano no meio. Né? Durante a abertura deste oceano, localmente se formaram ofiolitos, então, crosta oceânica, esquematicamente aqui em verde, e aqui é mar de crosta continental, tá abrindo. E depois, na inversão da bacia, tudo isso foi deformado. Inclusive amarelinho aqui, ó, que era o supergrupo espinhaço depositado em cima do cráton, na beiradinha do cráton, perdão, antes da abertura dessa bacia. Tá? E ele vai ficar deformado também, obviamente. Reparem que aqui é cráton, mas ele é pouco deformado. Ele é mais uma casca fina que deformada. Né? Ao passo que no orógeno, dezenas de quilômetros de rochas são deformadas. A formação mais profunda e mais intensa. Tá? O mesmo acontece do lado do cráton. Os orógenos, eles são espelhados. Eles têm divergência para um dos crátons e para o outro dos crátons. Né? Então, dá essa polaridade. Bom, esse é o modelo do professor Alquimini, válido desde 2006, apoiado pelos trabalhos do professor Pedro Vaz Soares, mas que em 2019, este ano, numa live do professor Fossen e da, acho que Carolina Cavalcante, foi apresentado um modelo alternativo que propõe que não seja este esquema quebra-nozes, quer dizer, abriu e fechou, mas sim um modelo de orógeno quente, similar dos Himalaias. Porque para esses autores, a espessura do orógeno é muito grande, é compatível com um oceano de 1.000 quilômetros de largura. E isto parece não ter ocorrido. Né? Então, eles apontaram este possível problema deste modelo e já publicaram, e a gente pode um dia, em particular, falar particularmente disso aí. Tá? Se nós fôssemos falar da bacia do Espinhaço, que está aqui, ó, bordejando o cráton do São Francisco, a gente ia dizer que ela é um outro exemplo para entender os ciclos e os supercontinentes. Ela abriu em 1,75, ó. Quem rachou? O cráton, a beirada do cráton aqui, distendeu, se formou uma bacia estreitinha, tipo rift, com vulcanismo e intrusivas, e isso pertenceu ao Colúmbia. Foi o momento em que esta parte do Colúmbia passou por distensão. Depois essa bacia depois ficou um tempo sem depositar nada, e aí, no Esteniano, a bacia se alargou
e se formou, tanto do lado do espinhaço quanto lá na faixa Brasília, né, no Rio Paraná, se formou uma sucessão espessa de sedimentos continentais amarelos, rasos, tá? Uma bacia de margem passiva dos dois lados. Parou, novo hiato, e aí vem a formação, durante a glaciação, do grupo Macaúbas. Parou, novo hiato temporal, e aí Bangui recobriu parcialmente, como a gente já viu naquele outro cartoon, esta bacia. Tá? Então, nós temos aqui a participação do espinhaço, da região do espinhaço, no supercontinente Colômbia, aqui em Rodínia e aqui no Gondwana. Perfeito? Esta última deformação, a deformação que não está mostrada aqui, né, isso que não está deformado, mas que ocorreu aqui, ó, depois de se formar isso tudo, é o próprio orógeno araçuí. O espinhaço, ele está incluído no orógeno araçuí. Okay? Só uma partezinha dele está depositada sobre o crânio, na Serra do Cavalo. O segundo cinturão, que chama-se Ribeira, por causa do rio Ribeira, do Iguape, em Paraná, São Paulo, do sistema Mantiqueira, ele tem como característica transcorrências colossais, com centenas de quilômetros de comprimento, que não devem nada ao sistema de falhas de Santo André. Inclusive as bacias de São Paulo, Taubaté, Curitiba e outras aqui, ó, são bacias alongadas, mais novas, é claro, que se formaram em blocos que desceram no Cenozoico, mas que eram originalmente blocos afetados por transcorrências. Então, essas transcorrências são uma característica do cinturão ribeiro, e outra são as transcorrências aqui e acolá que definem a cunha de Varginha-Guaxupé, né? Que é do sistema Tocantins, mas que foi afetado pela tectônica aqui do Ribeira também. Está aqui a cunha, ó. Tá? São Tomé das Letras aqui, onde dá para ver disco voador também, Duende, etc. E aqui está Poço de Caldas, tá? Aqui, ó, Poço de Caldas. Esta depressão é a bacia de Taubaté, aqui. As transcorrências afetam a região toda, Serra da Mantiqueira, Serra do Mar. Tudo bem? Bom, o último cinturão é o cinturão Tijucas, que começa aqui em Santa Catarina, é recoberto do Bacio do Paraná e vai até o Rio Grande do Sul. Lá, vou ficar só, existe ouro calcário, mas eu vou ficar só com a mina antiga de cobre de Camaquã, a primeira mina mesmo brasileira, né? Era do Baby Pignatário, e mais recentemente o depósito de Santa Maria, ressondado, redetalhado pela Nexa, que era a Votorantim, hoje a Nexa, e aqui peguei só um dos corpos que o Samuel gentilmente cedeu para mim, e é um depósito polimetálico, né, esses metais aqui do tipo epitermal. Então, aqui, cobre, zinco e chumbo, tá bom? É uma bacia do neoproterozoide também. Aqui um modelinho, vocês que gostam, um modelinho do depósito, e esse paliteiro aqui são, obviamente, os fluidos de sondagem. Achar minério não é barato, não. Né? Bom, então, unindo os nossos cinturões orogênicos, no final do brasiliano, né? E o brasiliano ele começa com 880 em alguns locais e termina em 470 em outros. Mas ao final de 470, então, essa era a configuração do nosso Brasil. Tá? E quando que isso aqui vai se separar? Só totalmente com 60 milhões de anos. Começa aqui embaixo, antes do JK, Jurássico Cretáceo, mas só acaba de separar da África aqui, com 60 milhões de anos no Nordeste. Tá bom? Então, essa é a cara desta parte do mundo, quando estes três cráteres, 4, desculpe, 1, 2, 3,
quatro se aproximaram, constituindo essas faixas móveis no Brasil. Chega de faixa móvel, só uma coisa, a diferença de orógeno e faixa móvel é nenhuma, tá? Os Andes são um orógeno ativo. A faixa Araçuaí foi um orógeno. Hoje, a gente fala que é uma faixa móvel, que ela já está parada. Mas todos passam pelos mesmos processos. Que tipo de província está faltando para a gente ver? Bacias intracratônicas, que estão sobre o crato. Também são chamadas de sinéclises ou de segbasins. Tudo que é rosa calcínea aqui é mesoproterozoico arqueano. Tudo que é colorido de outras cores são as bacias. Acre, Solimões, Amazonas, Foz do Amazonas, Marajó, Parnaíba, Paraná, Parecis, Tapajós, etc. E tem umas miudinhas aqui também, né, que a gente não vai falar. E o que é que essas bacias têm? Tem tudo isso aqui, ó, fora o que eu estou esquecendo. Né? Alguém vive aí sem água? Nem toda água vem de chuva ou de rio. Ou vem de rio, mas é alimentado por aquíferos de algumas bacias. Né? Vamos dar uma passadinha rápida nisso. Nestas duas bacias aqui, ó, existem não aflorantes depósitos de potássio de evaporitos do Carbonífero. Não existe evaporito só na margem continental nossa, não, que separou o Brasil e a África. Existem evaporitos paleozoicos também. Né? E o Brasil importa mais de 90% do potássio que consome. Então, a gente precisa de jazidas disso. Este é um mapa que tem todos os aquíferos, de modo geral, brasileiros. Né? Eu considero é um recurso mineral / hídrico importantíssimo. Né? A água está ficando escassa, alguns dos nossos aquíferos já estão contaminados. Né? Nós não temos falta de água como alguns países, como Índia e alguns da África, mas em alguns locais já falta água, vocês sabem disso. Né? Com exceção aqui do Bambuí azulzinho, ó, que é um aquífero tipo fissurado em rochas neoproterozoicas, né? Todos os demais são fanerozoicos, são de bacias do tipo sinéclises, a maioria deles. Tá bem? O que mais que essas sinéclises têm assim, de importante? Essas aqui são Solimões, Amazonas, Parnaíba, Paraná e Parecis aqui. Todas têm, inclusive esta do Recôncavo, potencial para gás de folheiro, que é um recurso importantíssimo em crescimento no mundo. Vários países estão investindo em petróleo de folheiro, né, que é o que é extraído pelo fracking, e gás de folheiro também, além de outros que nós não vamos comentar. Tá? Isso aqui é um perfil da bacia do Parnaíba, que está sendo bastante investigada pela British Petroleum e outras empresas para gás. Né? A base dela é toda falhada. O cráton aqui foi todo falhado e ela tem espessuras bastante variadas, né? A bacia do Parnaíba, em função desses gravos que se formaram no início dela. Tá? Outro recurso, e que neste caso é da bacia do Paraná, né, em atividade, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é o carvão. O carvão compõe quase 6% da nossa matriz. Da nossa matriz não renovável. Não, perdão, da nossa matriz energética total. Tá?
E a bacia do Paraná, que é a maior sinéclise que nós temos, e que se une ainda à bacia do Chaco, aqui, ó, no Paraguai e Argentina, principalmente. Bom, ela aparece como uma bacia do tipo Rift lá no Ordoviciano, né? Depois, ela tem uma espessura maior para o lado ocidental dela, quando os rios corriam para o Pacífico, que não existiam antes. Depois acontece aqui uma orogenia, também é o caso, ela volta a ser uma bacia do tipo sinéclise, grande, extensa, né? Aí no Jurássico Cretáceo vai ter basalto que não acaba mais, e dique de diabásio rompendo, inclusive isso separou-nos da África. Então, neste momento, ela é do tipo Rift, neste momento também, aqui sem vulcanismo, aqui com vulcanismo, e depois ela volta a ficar tranquila sem sinéclise, que é a bacia Bauru, que é um aquífero. Os basaltos estão aqui em azul clarinho, aqui é outro aquífero. E o Botucatu é este rosa, cheguei aqui, ó, e é outro aquífero, bem? Então, aquífero Bauru sobre os basaltos e sobre o aquífero Brasil. Em alguns pontos, não é exagerada essa espessura, não, gente. Tem furos para petróleo que o Paulo Petro fez na porção central da bacia do Paraná, com 1.400 metros de basalto. Eles queriam petróleo abaixo do basalto. Então, além de ser aquífero em fratura, né, então aqui várias fotos de basalto, ele é um baita recurso brasileiro, porque produz a terra roxa. São as terras mais férteis do Brasil, né? Por isso o Paraná é o estado agrícola por excelência. São Paulo também, Santa Catarina e... Bom, passamos voando nas bacias, eu preciso acabar. As bacias da margem divergente e transformante, né, que são, eu acho que 26, se não me engano. Não vamos poder falar sobre isso, as 3 fases destas bacias, né? O mar já entrou em vários locais aqui no Cretáceo. Está aqui a parte Golfo, né, onde o Atlântico foi interrompido por uma cadeia de basaltos, e aqui se formou o nosso sal. Bem? Nós temos manganês desta cadeia aqui do fundo do mar. Presidente William, geólogo da CPRM, não mostrei. Não vamos poder falar da maravilhosa alucinese ou a tectônica do sal, né? Claro que ele não era assim. Ele foi deformado assim pelo peso dos sedimentos que vieram depois, né? Esta é a Bacia de Santos. E essa deformação gerou comunicação aqui do petróleo pré-sal, formado em lagos, quando o Brasil estava se separando da África, que vieram por falhas e se alojaram em arenitos aqui, né, no contexto do pós-sal. Então, existe de petróleo formado aqui, que ficou aqui. Existem petróleos do pré-sal, que subiram para posições acima do sal. E existe petróleo formado, obviamente, os turbiditos e taludes aqui, a plataforma continental, do pós-sal também. Né? Não vamos poder falar nada disso. Eu falei 140, mas era 240 milhões de dólares mesmo. O furo mais profundo já feito no oceano, da nossa querida Petrobras. Uma baita equipe técnica. Está aqui, ó, 6 mil metros. Tá? Os caras furaram 6.300. Furo que demorou quase 2 anos para ser feito. Né? Um sucesso exploratório que nenhuma outra empresa conseguiu no mundo. Essas bacias, ó, as bacias costeiras, elas têm uma evolução muito similar. Uma fase pré-rift-rift, uma fase aqui de sais, né, no Golfo evaporítico, mas nem todas vão ter isso. E depois elas têm uma sequência transversiva e outra regressiva. Tá? A maior parte delas tem. Só que o sal não existe em todas.
Acho que era isso. Ufa! Muito obrigado. E, se vocês quiserem, eu fico conversando aqui até às 11. Vamos lá, Jéssica, pode abrir aí os comentários, as perguntas. Vou deixar os slides abertos, caso alguém queira pedir uma. Obrigada, Ulisses. Obrigado a você. Muito bom, como sempre, muito esclarecedor para a gente, principalmente quem está cursando ainda, que não viu Geologia do Brasil, é maravilhoso. Eu abro para perguntas, quem tiver alguma pergunta para fazer, falar, ou se ficar mais acanhado, pode mandar no chat que eu pergunto. Se não tem nenhuma no chat ainda, é porque o negócio foi ou muito bom ou muito ruim. Ninguém com dúvida? Tem muitos elogios. Ah, mas isso aí é porque vocês... Muito bom, 99 pessoas são meus parabéns. alunos. Muito bom, muito obrigado, muito obrigado. Não tem só alunos, não. É verdade, estou vendo uns nomes. Então, tem uma aqui, ó, do Euler. Bora. O Euler disse: a formação dos depósitos de carvão brasileiros estão interligados com esses estágios de formação da Bacia do Paraná? Ou, no Permiano, ele já estava formado e pela tectônica foi realocado no sul do país? Desculpa, Jéssica, eu estava vendo o negócio do Fernando aqui e esqueci. Lê de novo? Pode ler rápido. Desculpa. Tá. A formação dos depósitos de carvão brasileiros estão interligados com os estágios de formação da Bacia do Paraná? Ou, no Permiano, ele já estava formado e pela tectônica foi realocado no sul do país? Diferentemente da maior parte do mundo, o carvão da Bacia do Paraná, existem carvões de outras idades, tá? Nas bacias, nas nossas bacias. Mas o da Bacia do Paraná, deixa eu ver se eu acho que é bacia. Diferentemente da maior parte do mundo, ele não é do carbonífero, ele é do Permiano, né? Era uma época... Tá projetando aí, Jéssica? Tá. Tá. Então, olha aqui, ó. Em azul, cheguei, e esse cinza, tá? Esse azul, cheguei, e esse azul... É isso mesmo, o azul, cheguei, e este rosinha aqui, ó. Este é o Permiano brasileiro. O carbonífero já ficou aqui atrás, esse amarelão. Então, no Permiano brasileiro, envolvendo e passando para o lado de cá, inclusive, ó, por aqui também, né? No Permiano brasileiro, especialmente no Paraná, Santa Catarina e um pouco São Paulo, houve uma floresta de glossópolis, com muitos pântanos. E era um clima frio, porque no termo carbonífero houve a glaciação, a famosa glaciação. Tem representante aqui em Minas, né, lá perto de Três Marias, que os alunos de campo de Café descobriram, o Dione e a equipe. Tem lá em São Romão, norte de Minas, tem no Paraná, claro, e tem lá na bacia do Amazonas. Então, no nosso caso, este clima frio, em pântanos e com uma floresta exuberante, essas árvores iam morrendo, e esse clima frio impediu que elas se deteriorassem. Foram soterradas e depois geraram carvão. Mas isso já foi no Permiano, já estava formado. Né? Não, depois elas só foram recobertas por sequências mais novas. Mas ele é Permiano. Se eu não respondi, pode falar de novo. Acho que sim. Depois você pode comentar aqui. Isso. O Arthur, ele está perguntando também qual a quantidade de crátons e quais são eles? Os orógenos e os orógenos também. Quais são eles? Se poderia repetir rapidamente. Posso. Os crátons são do maior para o menor amazônico, São Francisco Congo, no nosso caso ficou São Francisco, claro, debaixo da bacia do Paraná, o Paranapanema, e um pouquinho mais para baixo, Rio de la Plata, né? Paranapanema e Rio de la Plata não afloram. Lá no extremo norte, Maranhão, nós temos o cráton Luiz Alves, que a gente não falou, mas que tem depósito de ouro. A maior parte dele está no noroeste da África.
E em Santa Catarina tem o Crato Luiz Alves, lá na terra do Verme, né? Tem uma praia lá, umas praias aí lá fora, Crato Luiz Alves. Mas os importantes, metalogeneticamente, são Amazônico, São Francisco e o São Luís, no norte. Né? Os orógenos são muitos. Por exemplo, se a gente pegar a Borborema, cada aproximação de terrenos deformando as bacias que estavam entre eles é um orógeno. Então, aí é muita coisa. Mas a gente tem 3 sistemas orogênicos. Né? Então, se você reparou, em cada sistema orogênico tem rochas desde o Arqueano até o Neoproterozoico. Né? Mas esses 3 sistemas foram assim, fechados, vamos dizer, no final do Brasiliano. E aí não aconteceu mais nada com eles, a não ser abrirem para a formação do Atlântico. Tá? Ok. Ele perguntou dos cinturões também. O cinturão, ele é uma parte menor do sistema orogênico. A hierarquia é sistema orogênico é o paizão, que pode ter 2 ou 3 cinturões formadores. E cada cinturão pode ter várias faixas móveis. Por exemplo, o cinturão Brasília tem mais de uma faixa móvel, mas o cinturão Brasília é uma das pernas do sistema orogênico do Tocantins. Então, é faixa móvel, cinturão, sistema orogênico, de baixo para cima. Beleza? Ok. Tem um comentário aqui do... Do Pedro. Isso. Estou lendo, vamos ver. Uhum. Recentemente dataram um granulito máfico arqueano, encontrado na cunha de Varginha, Guaxupé. Acredito que a primeira evidência mais direta de rochas pertencentes ao nosso crato no oculto. Mas que coisa bacana. Obrigado, Pedro. Não sabia dessa. Quer dizer, se ele é granulito, ele é crosta continental profunda. E assim sendo, pode ser um localzinho onde o crato aflorou. Bacana. Obrigado. Muito bom. Acho que não tem mais perguntas aqui no chat. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer abrir para fazer algum comentário? Apareceu aqui mais um. Ao longo do tempo geológico, é possível que esses cinturões e orógenos se tornem cráteres? Creio que não. Creio que não, porque os crátons, eu falei correndo, eles têm uma constituição litológica que é diferente da constituição litológica de um orógeno ou de uma faixa móvel. Em uma faixa móvel, um orógeno pode ter tudo. Tudo. Nos crátons, o chão dos crátons, a principal matéria que constitui os crátons, são rochas ciálicas. São rochas granitoides que, grande parte, foram convertidas em gnáisses. Né? São gnáisses de composição tonalito-transgemítico granodiorítica. E, no final dos crátons, pode haver algumas intrusões de filiação granítica. Mas, então, o cráton, fechando, ele, além de ser muito espesso, muito frio, desde o paleo, no máximo mesoproterozoico, ele é constituído destas rochas. São rochas formadas lá por subdução de sucessivos arquinhos de ilha que se fundem, parte disso vai formar esses granitoides TPGs. Né? Então, uma faixa móvel, além dela ser mais delgada, ela vai ter uma salada de rochas que não são compatíveis. Então, numa primeira fragmentação, por exemplo, de um continente, é mais provável que abra na faixa móvel.
É por isso que nessas faixas novas a gente tem rochas do Arqueano, Paleoproterozoico, Meso e do Neoproterozoico, né? Porque elas são mais fáceis de serem partidas e depois aglutinadas. O cráter ele vai ser deformado nas bordinhas, ou vai ser rachado do meio para as beiradas, porque no meio mesmo é mais difícil. As texturas são muito grandes. Os eventos ocorridos nos crátons têm influência no teor de determinadas mineralizações. Se a mineralização for do cráton, sim, por exemplo, Bushveld, então, na África do Sul, vai ter rochas máficas ultramáficas com cromititos e platinoides, por exemplo. Onde é que nós temos isso no Brasil? Nós temos no cráton amazônico. Nós temos máficas, ultramáficas, acamadadas, arqueanas, a paleoproterozoico, com mineralizações desse tipo, né? Então, um cráton, ele pode ser, ao longo da sua história, invadido por uma intrusão, por várias intrusões máfico-ultramáficos, que vão se alojar no cráton e que vão desenvolver certas mineralizações. Agora, aquilo que aconteceu no cráton, se vai influenciar o que vem depois, por exemplo, o ferro de Carajás ou do QF? Não. Que eu saiba, não. A não ser o seguinte, esse cráton depois vai passar por distensão e os blocos mais baixos vão permitir a acumulação de sedimentos, eventualmente de vulcânicas. Mas isso é um processo depois que deixou de ser cráton. O ferro de quadrilátero, por exemplo, ele tem a ver com a evolução de uma bacia mais nova, que é a bacia do Minas do Paleoproterozoico. Ok. Bom, mais alguma pergunta, gente? O Euler se formou, Euler? Não, eu da minha turma, professor. Ah, bom. Quem dera. Não, cara. Estou esperando muito ansiosamente por isso. A gente vai... Acontece duas coisas quando a gente se forma. A gente fica contente porque sai, entre aspas, um peso da cabeça e fica com um monte de saudade depois. Todos vocês vão sentir isso. Estou doida para sentir saudade. Eu gostaria que vocês se formassem presencialmente, né? Eu também, professor. Também. Campo, né? Tá todo mundo com saudade de campo já. Nossa, até eu até falei para o coordenador, falei, olha, quando voltar ao campo, pode me colocar com 3 semanas, 1 mês de campo, que eu não acho ruim, a gente vai ter muita coisa para recuperar. Verdade. Né? Bom, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Gente, eu mandei aqui de novo o link para quem não viu aí para cima, para poder assinar a lista de presença, que é importante para quem quer o certificado, mesmo tendo inscrito, tem que assinar a lista de presença para poder validar o certificado, tá bom? Então, como não teve mais nenhuma pergunta, eu vou agradecer mais uma vez pela presença, pela participação, como sempre, junto com a gente, ajudando em tudo que você pode, e até às vezes também que não pode. Muito obrigada mais uma vez, e obrigada pela presença de todos também. Amanhã continua, às 15 horas, tem o nosso minicurso sobre estratigrafia, para quem aí tem ainda medo de estratigrafia, com o Ulisses, e depois às 19 e às 8h30, mais 2 palestras. Então, eu aguardo todo mundo amanhã. Jéssica, muito obrigado. 3h30 ou 3 horas da tarde? 3 horas. 3 da tarde. Então tá bom. Muito obrigado a todos vocês aí, viu? Obrigada a você. Tchau, gente. Tchau, Ana. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Obrigado, Jéssica.